Vamos agora então entrar no estudo dos testamentos especiais. Nós vamos tratar de uma vez só os testamentos aeronáutico e marítimo. Então acompanhe aí a leitura. Testamento marítimo pode ser elaborado por passageiros e tripulantes que estiverem em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, diante do surgimento de algum risco à vida. Pode ser revestido de forma assemelhada ao público ou ao cerrado. Não terá validade se ao tempo de sua elaboração o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar de forma ordinária. Testamento aeronáutico. Quem estiver em viagem a bordo de aeronave civil ou militar pode testar perante pessoa designada pelo comandante, nos termos do artigo 1888 do Código Civil. Nas hipóteses de testamento marítimo e aeronáutico, se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque, onde possa fazer testamento ordinário, o testamento caducará. Por que são chamados de testamentos especiais? Porque vai ocorrer uma situação fora do normal, ou seja, uma situação especial, mas não é uma situação especial qualquer, é uma situação especial de risco à vida da pessoa. Por isso que eles vão receber o nome de testamento especial. Só que esta situação de risco à vida não vai ocorrer no dia a dia da pessoa, vai ocorrer quando ela estiver em viagem em navio ou em aeronave brasileiras. Então, aqui nós vemos uma primeira restrição. Tanto o navio quanto a aeronave pode ser civil ou militar, mas ela precisa ser nacional. Então, não pode ter bandeira estrangeira. E aí já vem um problema, especialmente em relação a cruzeiros no Brasil, que a grande maioria dos navios são estrangeiros. Eles são de bandeira estrangeira. Então, uma pessoa que estiver em viagem num cruzeiro na costa brasileira e em um navio internacional não poderá fazer o testamento marítimo. Então, a pessoa está em viagem, pode ser um tripulante, pode ser um passageiro, em navio e aeronave. E aí vai surgir um risco à vida dela. Ela sofreu um infarto, está em vias de falecer e quer fazer um testamento. Então, ela vai até o comandante do navio e pede para que ele elabore no livro de bordo o seu testamento, que pode se assemelhar ao público, que é um testamento feito pelo comandante, ou uma forma assemelhada ao cerrado. A pessoa faz, leva ao comandante para que ele faça a sua aprovação. No testamento aeronáutico, a pessoa está no avião. Então ela está em risco de perder a vida, a dela. Ela vai até o comandante. Só que a lei fala assim, o comandante não vai largar o avião para ir fazer o testamento da pessoa, porque aí não só a pessoa vai morrer, como todos os demais passageiros e tripulantes. Então, em relação ao testamento aeronáutico, quem vai fazer a sua elaboração será uma pessoa designada pelo comandante, pelo piloto do avião. Pois bem, também o testamento aeronáutico só pode ser feito de forma assemelhada ao cerrado e ao público. Então não existe testamento particular marítimo ou aeronáutico. Acontece o seguinte, a pessoa, para que esse testamento seja cumprido, ela tem que morrer em virtude daquela situação especial. Então, se ela não morrer na viagem, esse testamento não será cumprido. Agora, a lei vai além ainda. Ela fala o seguinte, a pessoa fez o testamento, desembarcou no Brasil, onde ela pode fazer um testamento ordinário, e ela não morreu nos 90 dias subsequentes ao desembarque, o testamento também será caduco, não será cumprido. Por que isto? Porque este prazo de 90 dias revela que a situação não era tão especial assim, que ela não morreu em virtude disso. A não ser que seja uma situação, por exemplo, de coma, que ultrapasse esses 90 dias. Aí o juiz do caso concreto poderá estender esta limitação. Mas a regra é não estender. A pessoa não morreu em 90 dias, significa que a situação não era tão especial assim. Acontece que algumas vezes surge a dúvida de vocês. Mas se a pessoa desembarcou no Brasil e morreu de outra causa, tá? Então o testamento também será caduco. Por quê? Porque ele precisa ter ligação com a situação especial que foi vivida pela pessoa. Então, se a pessoa sofreu um acidente automobilístico dentro do prazo de 90 dias, o seu testamento também não será cumprido, porque ele não morreu em virtude
daquela situação especial. Ele morreu por uma causa absolutamente independente, sem relação alguma com o testamento. Então, ele tem que falecer na viagem ou em 90 dias em razão da enfermidade. Se a situação especial de risco à vida não se verificou nesse prazo de 90 dias, seu testamento será declarado caduco. Outra espécie de testamento especial é o testamento militar. Então acompanha aí a leitura que farei agora. Testamento militar é elaborado por militar ou outras pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha. Exemplos: médicos, enfermeiros, mensageiros, etc. Que estejam participando de operações de guerra dentro ou fora do país. Pode ser feito de forma assemelhada ao público ou cerrado. Testamento nuncupativo é aquele feito de viva voz perante duas testemunhas, se o testador estiver em combate ou ferido. Caducará o testamento militar se o testador estiver em 90 dias em lugar que possa testar de forma ordinária, salvo se tiver feito na forma assemelhada ao cerrado. Testamento militar ele é feito por integrantes das Forças Armadas. Então, a primeira ressalva que se faz é que no Brasil nós temos uma instituição militar, que é a Polícia Militar, mas que não se aplicam essas disposições do testamento militar. São integrantes das Forças Armadas, ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica, ou pessoas que estejam a seu serviço, por exemplo, mensageiros, capelães, médicos, enfermeiros. Mas não basta isso. Precisam estar em campanha de guerra. Precisa ser guerra declarada. E aí então nós vemos um primeiro empecilho de cumprimento ou de verificação no Brasil, porque o Brasil não tem tradição em entrar em guerra. A última guerra declarada que o Brasil ingressou foi a Segunda Guerra Mundial. Muitos de vocês já associam a situação dos militares brasileiros que trabalharam no Haiti. Vejam vocês que o próprio nome do combate, da situação verificada pelos militares lá, já indica que não se poderia valer do testamento militar, porque os militares lá estavam não em missão de guerra, mas eles estavam em missão de paz. Então, neste caso, não se aplicaria. Aqui precisa ser uma guerra declarada e o Brasil estiver participando. Então, a pessoa vai estar lá e vai fazer um testamento militar. O testamento militar se assemelha ao testamento público ou cerrado. Então, também não existe testamento